Som, mais uma vez, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando também, a transmissão. Vamos abrir as Escrituras Sagradas, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Eu vou fazer primeiro a introdução, tá bom? Aí depois a gente vai ler juntos. No sermão anterior, que marcou a introdução deste precioso livro histórico, eu mostrei para vocês, meus irmãos, que o evangelista e médico Lucas é o autor deste documento. É um documento inspirado. Eu também destaquei para vocês que Lucas e Atos dos Apóstolos compõem originalmente um só documento, dividido em duas partes. A primeira parte que conhecemos é o Evangelho segundo Lucas, e fruto de uma investigação acurada, Lucas produziu este texto, essa primeira parte, por meio dessa investigação. Também a segunda parte, né? Isso ele deixou registrado lá no seu Evangelho, no primeiro capítulo, verso 1 ao verso 4. A segunda parte é este conteúdo que nós estamos estudando, que começamos a estudar, estamos ainda no início. Atos dos Apóstolos. Lucas dedicou a escrever esta obra, que fala da obra do Senhor Jesus Cristo em continuidade por meio dos apóstolos, através da capacitação do Espírito Santo. Lucas registra ainda que, neste texto, o surgimento da igreja, a expansão do evangelho em todo o mundo conhecido da época. Este escrito de Atos dos Apóstolos, eu disse para vocês que nas literaturas de estudos a gente vê assim Lucas/Atos, ou Lucas-Atos, porque entre os estudiosos da palavra de Deus compreende de fato que é um só livro contendo duas partes. Este escrito endereçado primeiramente a um homem chamado Teófilo, cujo nome significa, e eu falei para vocês no sermão introdutório, amigo de Deus ou amado por Deus, como eu mencionei para vocês. Provavelmente a tradição aponta que este homem, Teófilo, tenha sido o financiador. Ele é na época, um jovem cristão, ele acabou de se converter, um jovem, eu digo, ele acabou de se converter. Então, ele é um jovem cristão, é um homem de recursos e provavelmente, segundo a tradição, foi aquele que investiu recursos para que Lucas fizesse esta obra literária, compôs esta obra literária por meio das pesquisas que ele realizou. Eu lembrei também para os irmãos aqui, pontuei que os escritos de Lucas compõem um terço de todo o Novo Testamento, 27% de todo o texto neotestamentário foi registrado por Lucas. Então, Lucas, em termos de quantidade de texto, foi o autor bíblico que mais escreveu no Novo Testamento. Então, Deus usou o nosso irmão e nós louvamos a Deus porque ele deixou estes registros maravilhosos aqui, que é a revelação de Deus. Por meio dela, nós compreendemos qual foi a forma como Deus se utilizou para expandir o seu ministério da pregação da palavra, do evangelho no mundo então conhecido. O tema desta manhã, no sermão expositivo, queridos, que nós iremos considerar, eu chamei de aguardando a promessa. Aguardando a promessa. Neste trecho, ainda introdutório, que nós iremos ver a narração de Lucas, se dá que os discípulos, os apóstolos, ainda estavam aguardando uma promessa do Pai. Isto é a vinda do Espírito Santo, conforme Jesus havia ordenado que eles esperassem em Jerusalém. E isso Lucas registrou também no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 4. Ele deixou lá muito bem específico as palavras de Jesus, orientando aos discípulos que não saíssem de Jerusalém, que permanecessem naquela cidade, até que eles fossem capacitados por Deus. Eles estavam prestes a receber esta graça capacitadora.
que os moveria para realizar a continuação da grande missão que Jesus iniciou 3 anos e meio antes, lá na Galileia. E dentro deste propósito, meus irmãos, Lucas, registrando a Teófilo, ele pontuou algumas realidades essenciais para o fundamento da fé cristã. E, obviamente, isso faz todo sentido, porque Teófilo é um novo cristão, não é isso? Ele é um homem que está desenvolvendo ainda a sua fé. Obviamente, isso faz todo sentido, porque ele ainda está crescendo espiritualmente e ele precisa dessas verdades. Ele havia sido instruído pelas verdades de Cristo, mas ele ainda precisa de mais informações. E Lucas dá algumas informações aqui que são pertinentes ao desenvolvimento da fé cristã, daqueles que estão começando a conhecer, a ter contato com a história de Jesus Cristo. Ele deixou isso claro lá no capítulo 1, versículo 13 e versículo 4, quando ele disse que Teófilo havia sido instruído já as histórias, pelo relato de Jesus Cristo. Então vamos nos colocar de pé agora para lermos o texto. E nós vamos ver nesse texto esses fundamentos também aqui que Lucas está escrevendo e registrou aqui para Teófilo. Capítulo 1, verso 3 ao versículo 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu queria que vocês lessem esses textos, esses versos, do verso 3 ao verso 5. Tá bom, irmãos? Podem ler com força, bonito? Vamos lá. Amém. Podeis assentar. Que o Senhor conforme a sua palavra em nosso coração. Deus, eu oro para que o Senhor me guie na exposição da tua palavra. Rogo ao Senhor que me ilumine o coração e que o estudo dela, Senhor, possa ser claro para a edificação do teu povo. No nome de Jesus, oramos. Amém. Quando a gente acabar aqui esse texto, vai ficar faltando um pouquinho mais de 1000 versículos, tá bom? São 1007 versículos. Vamos, irmãos, logo aqui no versículo 3, temos a expressão, a estes também. Põe os olhinhos aí no texto, vejam aí como Lucas coloca, a estes também. Esta frase, pequenina frase, a estes também, contém um pronome demonstrativo aqui, né? Há um pronome demonstrativo. E este pronome demonstrativo tem um papel importantíssimo nesta literatura, um papel gramatical muito importante para a gente fazer a interpretação correta do texto. Este pronome demonstrativo não está aqui à toa. O pronome demonstrativo é estes, põe os olhinhos aí, a estes também, é o pronome demonstrativo, estes. Este pronome refere-se a aqueles que foram mencionados anteriormente, no verso anterior. Trata-se dos apóstolos de Jesus Cristo. Trata-se dos apóstolos do Senhor.
Esta informação é importante, meus irmãos, porque Lucas quer demonstrar que estes, os apóstolos de Jesus, são personagens que o Senhor usará como instrumentos cruciais para movê-los pela ação do Espírito Santo para o quê? Basicamente entendemos que para estabelecer os fundamentos doutrinários da igreja, ele vai usar estes apóstolos, tendo os seus escritos, ou aqueles que eram próximos aos apóstolos, os seus escritos validados como palavra de Deus, inspirados, como revelação e palavra de Deus, para também a propagação do evangelho em todo o mundo, e essa atividade deveria ser seguida de sinais, prodígios, maravilhas miraculosas. O Senhor os capacitaria para realizar tal façanha, isso em plenitude do Espírito Santo. Estes seriam testemunhas e fariam de maneira ousada, com exceção a João. Todos estes apóstolos de Jesus foram martirizados. Eu tinha preparado um quadro que eu não consegui deixar prontinho para mostrar para vocês, mas eu quero citar aqui. Pedro, o apóstolo, foi crucificado. Seu martírio foi em Roma, entre o ano 64 ao ano 68, crucificado de cabeça para baixo, como muitos de vocês sabem. Tiago, filho de Zebedeu, o próprio texto em Atos, quando a gente chegar lá no capítulo 12, a gente vai ver que ele foi decapitado por Herodes. O seu martírio foi em Jerusalém, no ano 44. João, como eu disse, foi o único que não foi martirizado. A tradição aponta que ele morre de velhice, mesmo exilado em Éfeso, depois de Patmos, no ano entre 90 ao ano 100. André, o outro apóstolo, ele foi crucificado também em uma cruz de formato de X, segundo a tradição, isso entre o ano 60 a 70 depois de Cristo, lá na Grécia, em uma cidade próxima de cidades cosmopolitas. Filipe também foi crucificado ou apedrejado, segundo a tradição. Não é muito certo esta informação, o fato é que foi martirizado na Frígia, por volta do ano 80. Também Bartolomeu, Natanael, aquele que foi visto por Cristo debaixo de uma figueira, ele foi esfolado vivo, meus irmãos. Segundo a tradição, depois de ser esfolado, ele foi decapitado. E isso aconteceu lá na Armênia, ou na Índia, por volta do ano 70 ao ano 80. Tomé, o Dídimo, aquele que disse, eu de forma alguma vou crer se não tocar no seu lado, se eu não ver os seus ferimentos, de forma alguma crerei. Ele também foi pregador do Evangelho e foi traspassado por uma lança por soldados pagãos. Isso na Índia também, uma cidade da hoje atual Índia, por volta do ano 72. Mateus, Levi, que escreveu o Evangelho de Mateus, ele foi morto à espada. E dizem também que ainda ferido por fogos ou por alabarda, que era um tipo de lança que na ponta existia um material cortante, e ele foi martirizado por volta do ano 60, o ano 70, na Etiópia ou Pérsia, na antiga Pérsia. Tiago, o filho de Alfeu, morreu apedrejado. Tiago, o filho de Alfeu, apedrejado, segundo morto também a pauladas. E em Jerusalém, no capítulo, Jerusalém, entre o ano 62 e 63, Judas Tadeu morto a machadadas. Seu martírio também foi tão cruel. Machadadas ou com bastões, na Síria ou Pérsia, por volta do ano 65. Você tem Simão, o Zelote, que foi cerrado ao meio e, segundo a tradição, crucificado também na Pérsia ou na Síria no ano 65. E por último aqui, Matias, que foi aquele que tomou o lugar de Judas, e nós vamos ver isso também mais à frente. Ele foi apedrejado e depois decapitado lá em Jerusalém no ano 70. Então, meus irmãos, são estes homens que entregaram a sua vida
para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui e ouvindo o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que honrar a Deus a memória desses homens. A gente tem que considerar muito. Quando eu paro para ver a história desses homens e de tantos outros homens do passado da história da igreja, eu vejo que eu pelo menos, estou muito longe de demonstrar um amor verdadeiro pelo Senhor, uma dedicação plena ao Senhor. Estou muito longe disso. Preciso melhorar muito nisso. Eu acredito que muitos que me ouvem também compartilham desse mesmo sentimento. O primeiro aspecto aqui, irmãos, que eu também quero mostrar para vocês, Lucas continua dizendo: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Lucas está relatando a Teófilo estas palavras, duas coisas muito importantes aqui no aspecto soterológico. Ele está falando a um recém-convertido. Então, no aspecto da salvação, soterologia, salvação, ele está trazendo duas informações pertinentes. Primeiro, depois de ter padecido. Quem foi que padeceu, irmãos? Eu falei aqui do padecimento dos mártires, mas quem foi, dentro da soterologia, que padeceu? Jesus. Ele padeceu mais do que todos esses seus apóstolos. Foi ele que padeceu e, obviamente, se tornou o Redentor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão padecido não é casual aqui no texto. Lucas está usando este verbo grego, que é no infinitivo, para mostrar que a ação que Jesus realizou foi completa. A sua morte foi verdadeira, foi real, foi completa. Ele realmente morreu de forma dolorosa. Foi uma morte completamente dolorosa, foi completamente aterradora. Essa forma verbal comunica isso, meus irmãos. Ele realmente padeceu, ele sofreu de fato. O nosso Senhor Jesus sofreu brutalmente. Ele experimentou dores indizíveis, não apenas sofrimentos físicos, mas também, esse verbo comunica, sofrimentos também emocionais, como todo o requinte de perversidade. Tudo isso o nosso Senhor Jesus padeceu. Essa expressão, usada por Lucas, logo na introdução de Atos, serve para lembrar a Teófilo e a todos os leitores, do caso nós, que a paixão de Cristo, as horas de agonia, a sua via dolorosa, aquilo que ele trilhou, a cruz pesada que ele carregou sobre os seus ombros, faz alusão também aos cravos que prenderam suas mãos e seus pés, a coroa de espinhos, as incontáveis violências e golpes que ele recebeu, como também todo tipo e sorte de blasfêmia contra a sua santidade, também golpes violentos contra o seu próprio corpo e o espetáculo da vergonha que estava sendo exposto ali, o Filho de Deus naquela cruz. A lança que passou-se também e transpassou o seu coração, coisas terríveis que ele padeceu porque muito nos amou, queridos. O segundo aspecto da salvação que Lucas está mostrando aqui para Teófilo é a expressão se apresentou vivo. Ele padeceu, mas ele não ficou morto. Isso é maravilhoso, né? Todos os apóstolos padeceram em certa medida e continuam ainda com seus corpos tombados, mas o seu Senhor não. Ele padeceu, mas ele se apresentou vivo. Amém? Amém e aleluias por isso. Ele está lembrando a Teófilo aqui, e nós, leitores, que depois de Jesus ter padecido, ele triunfou sobre a morte. Isso é importante para a soteriologia. A salvação se completa nisso também, irmãos. Ele padeceu e ele voltou a viver de forma maravilhosa. Isso é uma notícia gloriosa para nós. Não podemos esquecer desta realidade espiritual, que Jesus Cristo triunfou sobre a morte, e nós precisamos nos recordar desta maravilhosa obra todos os dias. Era a intenção, o intento de Lucas que Teófilo lembrasse sempre: o Senhor padeceu por você, e ele ressurgiu dentre os mortos. Ele não ficou naquele túmulo que foi
preparado para José de Arimateia. Quando alguém vai visitar aquele túmulo onde Jesus foi colocado emprestado, lá tem uma descrição assim, informando: ele não está aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ele está nos céus glorificado hoje. Cristo vive, a morte não pôde contê-lo. Ele venceu os nossos pecados morrendo na cruz e ele ressurgiu ao terceiro dia entre os mortos e saiu da sepultura para mostrar o seu poder e domínio sobre todas as coisas. E ele é o autor da vida. Amém? Se apresentou vivo, também comunica ou transmite, meus irmãos, aqui para Teófilo e para nós, que depois de ressurreto, ele interagiu. Ele ressuscitou dentre os mortos, mas foi ver os seus discípulos. Isso é maravilhoso também. Ele ressuscitou e foi visitar os seus discípulos. Jesus está ressurreto nos céus. Ele está vivo nos céus. E ele nos visita também, meus irmãos. Ele nos visita por meio da sua palavra. Ele não quer ser percebido apenas aquele que venceu a morte, ressuscitou, ascendeu às alturas e está lá entronizado. Ele quer que você sinta-o também bem perto de ti, dentro do seu coração. Ele quer que você o veja também. Por isso, ele se apresentou vivo aos seus discípulos, para renovar-lhes as esperanças. Justamente isso comunica o que Lucas continua dizendo aqui: com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em outras palavras, Lucas estivesse dizendo assim: Teófilo, o que eu estou lhe dizendo é pura verdade. E o que não faltam são evidências. Há muitas evidências infalíveis que provam que o Senhor vive, Ele está vivo. Ele morreu, mas está vivo, aparecendo durante 40 dias. É o que está registrado. Irmãos, este foi o tempo em que as evidências infalíveis foram sendo provadas, foram sendo colocadas. Manifestada a quem? A estes, aos apóstolos. Os apóstolos precisavam ver o seu Senhor ressurreto. Eles precisavam não apenas da informação, eles precisavam ver que Jesus estava vivo. E por isso ele se apresentou durante 40 dias. 40 dias tem um simbolismo na palavra de Deus muito peculiar. Eu até falei isso na pregação de quarta-feira, sobre as tentações, o estudo sobre as tentações que nós estamos fazendo. 40 dias nas Escrituras, irmãos, representa um tempo de preparação. Durante 40 dias, Jesus apareceu para os seus discípulos para prepará-los, Mara. Jesus aparece em nossas vidas para nos preparar, irmãos, para nos aprontar. Jesus acontece na nossa vida, aparece na nossa vida, surge em nossas vidas para nos preparar. Esse tempo também transmite uma ideia de provação. Jesus Cristo está presente em nossas vidas também para nos provar a nossa fé, provar a nossa confissão. E Ele está provando a fé dos seus discípulos durante 40 dias, que Ele está se apresentando vivo para eles. Também comunica a ideia de transição. É um tempo onde os discípulos estavam transicionando, assim como Moisés, durante 40 dias, no monte, estava levando o povo para uma transição, onde eles receberiam a lei e a palavra de Deus, que seria a norma que iria conduzir o povo, assim como Elias caminhou até o Monte Horebe, e nesse tempo de transição ele foi restaurado, ele foi recuperado, assim como Jesus Cristo no início do seu ministério, 40 dias de jejum e oração, transicionando para um ministério público, onde todo mundo iria agora ver o Filho de Deus pregando, realizando milagres e anunciando as maravilhas do reino do Senhor. Assim também, irmãos, Deus nos prepara para o tempo de transição em nossa vida, para que a gente possa cumprir a sua missão. Jesus está aparecendo para os discípulos, porque eles precisam transicionar. Estes apóstolos precisam transicionar de coadjuvantes para agora personagens principais da história da redenção, no sentido da comunicação do Evangelho.
E neste período, o Senhor Jesus se apresentou vivo. Foi um tempo maravilhoso. Imagina, o texto diz que nesse tempo também ele estava ensinando aos discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina, meus irmãos, quantas coisas maravilhosas esses homens ouviram, que não está aqui com detalhes. Mas quando Jesus aparece, ele nos ensina. Quando Jesus aparece, ele nos conduz às coisas grandiosas que pertencem ao reino de Deus. Aonde é que a gente vai aprender as coisas verdadeiras e grandiosas do reino de Deus? Por meio da presença viva de Jesus em nossas vidas. É Ele vivo apresentando-se a nós, em que nós conheceremos as coisas maravilhosas de Deus. Há algumas evidências, os textos falam dessas evidências da sua aparição. Eu também tinha preparado um quadrozinho que eu não consegui projetar para vocês, mas deixe-me citar, por favor, meus irmãos. A evidência do túmulo vazio. Era uma evidência viva que Jesus estava vivo. Era uma prova cabal. Anjos estavam comunicando também isso. O próprio Lucas registrou. Eu peguei as referências de Lucas, viu? Lucas 24, 1 a 12, não precisei ir lá não. Aqui, nesse episódio, as mulheres viram o sepulcro vazio, os anjos anunciaram que Jesus havia ressuscitado e Pedro confirmou que o túmulo estava sem ninguém lá dentro. A aparição no caminho de Emaús, Lucas também registrou isso. Foi uma evidência de que o Senhor estava vivo. Ali no capítulo 24, verso 13 ao verso 35, Jesus aparece a 2 discípulos, caminha junto com eles, entra na casa deles, parte o pão e depois da oração, quando eles abrem os olhos, Jesus não estava mais lá. Era uma evidência. Aí eles disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava aquelas coisas. Jesus, quando fala conosco, quando aparece e fala conosco, o nosso coração arde. Irmãos, a falta do ardor, quando a gente tem contato com a palavra de Deus, é porque a gente está tão distante de Cristo. Há também uma aparição física aqui entre os apóstolos. Ele apareceu, Lucas 24, 36 a 43, aparece no meio deles, sem abrir porta, sem nada, no meio deles, sopra sobre eles o Espírito Santo, come peixe com eles, provas de que ele realmente estava vivo. Aqui, no finalzinho do verso 4 de Atos, temos mais uma prova que corrobora a soterologia da ressurreição corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. Põe os olhinhos, por favor, no texto. Veja comigo. Eu coloquei este ponto aqui, justamente depois dessa última evidência. Ele comeu com os discípulos, e comendo com eles. Irmãos, é mais uma prova clara que Jesus estava vivo. Por quê? Porque um espírito não se alimenta, um morto não come. Não é verdade? Um morto não come, um espírito, uma aparição, uma entidade etérea, fantasmagórica, ela não participa de uma refeição. E Lucas falar para Teófilo que ele comeu é para dar prova que ele estava vivo, corporealmente. Esta é, portanto, evidência inegável da ressurreição de Jesus. Inegável que também é uma simbologia que mostra, na verdade, uma realidade que mostra que não era uma simbologia, era de fato uma verdade. Porque, irmãos, muita gente queria transformar isso apenas em algo espiritual, espiritualizante e não real. Muita gente pode querer mostrar para você que isso foi apenas uma história da comunidade, mas aqui na Bíblia há evidências de que ele realmente ressuscitou e de que ele está vivo, ele comeu com os discípulos. Amados, esta simples ação, comer com os discípulos, também implica coisas profundas. Lucas está mostrando cuidadosamente, através desta expressão aqui, a Teófilo, para rechaçar qualquer forma incipiente. Eu preciso fazer esse parêntese aqui para vocês. Qualquer forma incipiente de gnosticismo ou doutrina herética que dizia o quê, meus irmãos? Naquela época onde Teófilo vivia, já tinha embrionariamente esses pensamentos
de que o corpo, era essa a doutrina, de que o corpo deveria ser desprezado, deveria ser negado. Por conta disso, como provar que a humanidade de Jesus é verdadeira, a ressurreição de Jesus é verdadeira, já que a filosofia dizia que tinha que abandonar o corpo, tinha que desprezar a matéria? O gnosticismo, deixa eu explicar um pouco mais para vocês. O gnosticismo, em seus traços embrionários, aqui no tempo de Teófilo, ainda não era o gnosticismo completo, robusto. Em seu ponto embrionário ainda, conhecido como protognosticismo, proto no sentido de que está brotando, que está surgindo, que está nascendo. O protognosticismo foi um pensamento filosófico oriundo do platonismo. Vocês lembram do filósofo Platão, onde a academia muito é influenciada? Ensinava que a matéria era má, que o corpo era uma prisão do espírito. Ensinava que a salvação consistia primeiro em o ser humano buscar um conhecimento secreto, por isso o nome gnose, vem do grego gnose. Gnosticismo é conhecimento secreto, ou pesquisa sobre isso, estudo sobre isso. Por isso, consistia em que o mundo físico, o corpo físico era mau, tudo isso que é palpável, tudo isso que é físico não presta, inclusive o corpo era considerado desprezível e mau. A verdadeira libertação estava no sentido espiritual, estava em você se libertar do corpo, se libertar da matéria. Mas o sentido espiritual aqui não é fé bíblica, não. O sentido espiritual aqui está na ideia das razões, nas ideias das razões. Então, o platonismo prega e ensina isso, a razão, na ótica do intelecto, conforme o pensamento platônico, essa ideia de matéria é má, você precisa se libertar disso e se ocupar com as coisas espirituais que, para Platão, é intelecto. Segunda coisa, consistia em escapar de um mundo físico, como eu falei, né? A verdadeira libertação, perdão, já falei isso aqui, era para uma libertação para se ocupar, se abraçar a razão. No Novo Testamento, meus irmãos, os apóstolos já estavam batalhando com relação a isso. Isso é importante vocês saberem. Os apóstolos já estavam batalhando contra esta filosofia platônica, porque Platão é muito antes de Jesus. Se você não sabia, fique sabendo disso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 3, e em 2 João, capítulo 1, versículo 7, ali, João está falando que Jesus Cristo veio em carne. E quem negasse esta forma, negasse isso, estava negando o Evangelho. Então, João já está dizendo que a matéria não é má. Senão, Deus não tinha se... Quem fez a matéria foi Deus. Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou os homens. A matéria não é má. A matéria foi corrompida, sim, mas ela foi feita perfeita. E Jesus Cristo assumiu a forma material que eu tenho, que você tem. Então, João está rechaçando isso. Algumas correntes gnósticas, no passado, meus irmãos, já diziam que Jesus Cristo nem corpo possuía. Ele esteve aqui, mas nem corpo possuía. Inclusive, a ala mais estreita, a ala mais radical do gnosticismo, quando chegou no século II, mais robusta, mais pronta, por assim dizer, dizia que Jesus era um espectro, era um fantasma, que ele caminhava sobre a areia e não tinha pegadas porque ele não tinha corpo. Isso aqui, irmãos, era terrível porque negava o quinosis. O que é quinosis, pastor? É o autoesvaziamento. É Deus deixar a eternidade e vir a este mundo e assumir a forma corpórea. Então, garantir isso que aqui eu estou falando para vocês, conforme o gnosticismo, era negar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É negar a salvação. É negar a soterologia. Ficar permanecido nisso aqui era negar também que Jesus Cristo nasceu por um nascimento virginal. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e cresceu neste mundo. Então isso também era negar que o Filho de Deus foi homem como eu e você. Isso foi terrível, irmãos, porque estava a ponto de destruir o Evangelho.
Mas o Senhor levantou os seus apóstolos, estes apóstolos, que lutaram e batalharam contra essas demandas heréticas que haviam se levantado contra a igreja do Senhor. Por exemplo, lá em Colossenses, Paulo falou diretamente no capítulo 2, verso 8 ao verso 9, contra as filosofias, as ideias platônicas, as ideias filosóficas. Ele já falava que nós não podíamos firmar nosso pensamento nessas ideologias, e sim em Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então, quando Paulo falou que você tinha que negar a filosofia, e que você tinha que acreditar naquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Paulo está repreendendo todo o pensamento gnosticista ou gnóstico da sua época. Há inúmeras passagens bíblicas que a gente não tem como mostrar todas elas aqui para vocês, meus irmãos. Mas não foram apenas os apóstolos. Depois dos apóstolos, os pais da igreja também continuaram essa luta. Porque os apóstolos tombaram martirizados no primeiro século ainda. E o gnosticismo ganhou força no século II. Mas Deus levantou Irineu de Leão. Deus levantou Justino Marte. Ambos que viveram no século II. Deus também levantou Tertuliano no final do século II para o início do século III. E ele também levantou um homem chamado Hipólito de Roma, lá no século III. E eu quero destacar para vocês a presença de Irineu de Leão, que é um dos pais da igreja, meus irmãos. Por que eu quero destacar Irineu de Leão? Porque Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, que também é um dos pais da igreja. E Policarpo foi discípulo direto de João, o apóstolo que não foi martirizado. Esse homem, meus irmãos, foi considerado no século II o maior teólogo da igreja, em termos de sistematizar as informações bíblicas. No século II não tinha ninguém, uma mente mais brilhante do que Irineu de Leão. E ele escreveu um documento, um livro chamado Contra as Heresias, que refutava os pensamentos gnósticos. E ele foi um instrumento poderoso na mão de Deus para extinguir os pensamentos gnósticos ali naquela época. Deus usou. Eles não foram apóstolos, mas seguiram o legado dos apóstolos de Jesus Cristo. E hoje nós temos que seguir, irmãos, o legado desses homens. Porque é importante vocês terem contato com essas coisas, contato com a história. E eu estou aproveitando que a gente está trabalhando um livro histórico para trazer muita coisa histórica para vocês. E vai ser assim até o final, viu? Até o final do capítulo 28. É importante a gente conhecer os nossos fundamentos, nossa história, o que nós defendemos. Isso também, irmãos, nos dá muita força para a gente continuar defendendo o que nós cremos. Amém? No mesmo fôlego, no capítulo 4, adentrando o versículo 5, no versículo 4, adentrando o versículo 5 lá em Atos, Lucas vai dizer que Jesus Cristo ressurreto havia prometido algo para os seus discípulos. Os apóstolos de Jesus estavam aguardando a promessa. Vamos lá? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Por que Jesus determinou, meus irmãos, que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém? Será que você consegue presumir isso até aqui, o que eu estou falando? A expressão usada aqui, determinou-lhes, no original grego, carrega um peso de ordem direta, não é uma escolha. Ele, com a autoridade de quem ressurgiu dentre os mortos, disse: vocês não saiam de Jerusalém, vocês permaneçam aqui, por um período. Então, Jesus está usando sua autoridade, e ele está dizendo de forma inquestionável: não tem como vocês mudarem esse argumento, vocês precisam esperar. Quando Deus fala, quando Jesus fala, o crente o que faz? Ouve o quê? Ouve e o quê? Obedece.
Ele é ou não é a autoridade máxima da nossa vida? Quando Jesus aparecer e falar conosco, por meio da sua palavra, o que a gente faz? Ouve e obedece, porque não tem escolha para nós. A sua palavra é autoritária. O que ele nos diz, a gente segue. A expressão aqui é usada nesse sentido. Então, Jesus não está fazendo uma sugestão para os discípulos. Lucas está querendo deixar muito claro isso para Teófilo. Jesus não deixou uma sugestão para os discípulos, para os apóstolos. Eles tinham que esperar, claramente mostrando a autoridade do nosso Senhor, aquele que eu disse, ressuscitou entre os mortos. Veja aí, no final, abram comigo em Lucas, capítulo 24, versículo 49. É o momento em que Jesus falou isso de forma autoritária, né? No sentido da autoridade. No sentido poderoso de sua autoridade. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Há uma promessa aqui, Jesus falando. Eis que envio sobre vós, sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, a promessa do meu Pai. Aí ele diz, permanecei, pois, então esse verbo aqui é mostrando este autoritarismo, essa autoridade, mostrando aqui de uma maneira inquestionável. Permanecei, pois, na cidade, até, a cidade aqui é Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam aqui, os apóstolos ainda não sabiam, mas Jesus está falando sobre o cumprimento daquilo que o profeta Joel falou, Joel capítulo 2, quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias. Mas voltando à pergunta que eu fiz a vocês, qual era a razão dos apóstolos então não terem saído de Jerusalém, não poderem sair de Jerusalém? Por que que Jesus falou com autoridade? É porque ele queria ser mandão? Por quê? Porque ele sabia que os seus apóstolos ainda não estavam completos, não estavam prontos. Quando Deus nos dá a ordem, irmãos, mais duro que seja, ou, com aspas, intransigente, tem fundamento, Deus sabe o que fala, Deus sabe o que ordena, e nós não devemos questionar e devemos ouvir. Ele sabe o que temos ainda de lacunas, Ele sabe o que temos ainda para ser completados, Ele sabe que temos algumas coisas ainda para adquirir, e os discípulos ainda não estavam prontos, os apóstolos não estavam prontos, mesmo depois de terem ouvido tantas coisas maravilhosas. Sabe, meus irmãos, imaginem um bolo maravilhoso, imaginem todos os ingredientes ali já feitos, trabalhados, a cobertura já feita, tudo já bem colocado, mas ainda falta a cereja do bolo, ainda falta aquele toque, o gran finale, o acabamento indispensável. E neste caso aqui, a cereja do bolo não era algo apenas decorativo, era algo essencial. Sim, os discípulos haviam sido ensinados pelo nosso Senhor. Se você me perguntar, foram sim ensinados pelo Senhor. Eles comeram com Jesus, como a gente já viu, tiveram comunhão com o Senhor. Eles passaram 40 dias ouvindo coisas maravilhosas concernentes ao reino de Deus. Entretanto, irmãos, eles não estavam prontos ainda. É possível que pessoas vivam muitos anos na igreja e não estejam prontos ainda. Ouçam coisas maravilhosas e não estejam prontos ainda. Eles ouviram da própria boca do Senhor ressurreto isto: fiquem aqui, vocês ainda não estão prontos, vocês precisam de algo, uma promessa ainda precisa ser cumprida, todavia lhes falta algo ainda, a promessa, o poder. Faltava a capacitação do alto, faltava o Espírito Santo sobre eles de maneira permanente. Está lhe faltando algo, meu irmão? Está lhe faltando algo para que você esteja pronto? Está lhe faltando poder, capacitação, vida do alto? Cristo tem para te dar. Essa é a cereja do bolo que estava faltando e que tinha que ser cumprida. Por isso Jesus exigiu que eles ficassem.
era o Espírito Santo que revestiria estes apóstolos de poder e guiaria-os para testemunhar de maneira eficaz em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. Agora veja aí o verso 5, em Lucas. Lucas está citando as palavras de Jesus para os apóstolos. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Estas palavras aqui de Jesus, meus irmãos, indicam duas coisas importantes. Pelo menos dois batismos aqui. Dois tipos de batismos. Reconhecidos pela igreja, nas escrituras e aceito pela ortodoxia ao longo da história, das eras. Primeiro, ele está falando do batismo de João. É o batismo do arrependimento, realizado nas águas, por imersão, comunicando simbolicamente a morte do crente para este mundo e o sepultamento de suas más obras, as obras da carne, e ao sair das águas, é um símbolo, é algo simbólico do novo nascimento, a nova vida de piedade, a devoção consagrada ao Senhor. E se tratando do contexto de igreja, é uma ordenança aplicada publicamente a todo crente, a todo cristão. E nós daqui a pouco iremos ouvir o irmão Lucas tratando sobre o batismo na escola bíblica, mas é bom que a gente já dá uma pinceladinha aqui no texto que a gente está estudando. Pregação expositiva é bom por isso, né? A gente segue o fluxo do texto e não fica dando recado nem para um nem para ninguém. O segundo batismo aqui que o Senhor Jesus, realizado pelo Senhor Jesus Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. Então tem dois tipos de batismo aqui pelo menos. O batismo nas águas, arrependimento, que é o batismo de João, e tem o batismo com o Espírito Santo, com ou no Espírito Santo, onde todo crente é imerso no corpo de Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo, que Lucas está se referindo aqui, falando para Teófilo, ensinando para ele, é aquilo que acontece quando um pecador ele é incluído no corpo de Jesus Cristo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Lucas disse isso. Não é o que muitos por aí dizem. Lucas, Marcos, Mateus, todos eles, irmãos, falaram a respeito desse tipo de batismo com o Espírito Santo, que é a inclusão do cristão no corpo místico de Cristo. Jesus, lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: disse João a todos, na verdade, eu vos batizo com água, mas aquele que é poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus que batiza, tá bom? Não é o Espírito Santo que faz, é Jesus que batiza. Ele é quem vos batizará, e ele faz isso incluindo o crente no seu corpo. Isso ele seria feito como, irmãos, como o próprio Lucas falou, não muito depois desses dias. O que isso significa aqui no texto de Atos? Que esse batismo no ou com o Espírito Santo, no e com o Espírito Santo, é porque é Jesus que batiza, tá bom? Então não pode ser pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo, porque não é o Espírito Santo que batiza o crente com o Espírito Santo. É Jesus que batiza o cristão no ou com o Espírito Santo, tá bom? Esse não muitos dias aqui significa os 40 dias que eles passaram juntos com Jesus e mais 10 dias que decorrem para o evento do Pentecostes. O evento do Pentecostes, que são 50 dias depois da festa da Páscoa, e que também se deu 50 dias depois da festa do tabernáculo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, é a festa do tabernáculo que acontece, o Pentecostes, onde Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para capacitar os seus discípulos. A gente vai ver isso lá no capítulo 2, quando a gente chegar mais à frente. Este é o batismo específico, meus irmãos. O batismo com o Espírito Santo não se trata de o batismo com fogo. Eu quero também falar isso aqui para vocês. O batismo com fogo, que
Lucas trata, no texto que eu acabei de ler para vocês, e outros evangelistas também tratam, o batismo com fogo se refere a juízo. Tá bom, irmãos? O batismo com fogo não é ficar cheio de poder, falar em novas línguas, profetizar, ter visões, sair dançando. Não. Batismo com fogo nas Escrituras é juízo. E é Jesus Cristo que batiza com fogo também. Então Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo batiza com fogo também. Ele vai lançar em juízo todo aquele que negou o Evangelho, todo aquele que negou a sua obra na cruz, todo aquele que negou a sua mensagem. E esse batismo está reservado. Ele vai enviar os seus anjos para fazer isso. E os seus anjos vão enviar cada pecador que nunca aceitou a mensagem do Evangelho para o juízo eterno, um inferno de chamas, onde haverá dores terríveis e aonde eles nunca conseguirão se libertar desse sofrimento. Então, meus irmãos, concluindo aqui a exposição, eu quero trazer 3 reflexões para vocês. 3 reflexões básicas e práticas, nesses meus últimos 10 minutos que eu tenho. O primeiro ensino aplicativo que eu quero mostrar para vocês aqui é falando realmente da necessidade de uma vida plena no Espírito Santo que nós precisamos ter. Todo cristão, confesso, deve buscar diariamente a plenitude do Espírito Santo. Os discípulos estavam aguardando uma promessa. A promessa era a capacitação do Espírito Santo. Nós, cristãos, nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Precisamos viver a vida com o Espírito Santo até o final dela. Assim é que vive, ou é assim que se vive, uma vida íntegra cristã. Vida íntegra cristã e responsável como um cristão e que frutifica como um verdadeiro cristão para a glória de Deus é quem vive uma vida plena no Espírito Santo. Então os discípulos não podiam sair da cidade até que eles fossem capacitados. Nós não podemos fazer nada se não formos capacitados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, meus irmãos. Isso é viver em poder, isso é viver em graça. Se alguém batizado pelo Espírito Santo, se você é alguém realmente batizado pelo Espírito Santo, que foi incluído no corpo de Cristo, que está acessado, arrolado no corpo de Cristo, se você é esta pessoa, geralmente você vai saber amar, você vai saber perdoar, você vai saber conviver na comunidade de maneira harmoniosa e graciosa, porque estas coisas são reflexos de quem está cheio do Espírito Santo. Alguém que foge, alguém que se esconde, alguém que não se relaciona, alguém que não perdoa, alguém que não ama, é alguém vazio do Espírito Santo. Saber se relacionar com as pessoas, buscar ser um marido melhor, exemplar, buscar ser uma esposa melhor e exemplar, um filho melhor e exemplar, dentro da esfera bíblica, é provar ser alguém cheio ou pleno do Espírito Santo. A vida com o Espírito Santo, esta que foi um dia uma promessa, é uma realidade, deve ser uma realidade para nós. Isso é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Longe destas coisas significa que a tua vida não está plena, que você não está preparado, que você não está pronto como os discípulos ainda um dia estavam. Você precisa estar completo. Você deve buscar desenvolver-se as virtudes do Espírito Santo em sua vida para cumprir de maneira eficaz a missão que o Senhor lhe confiou. Você sabia que perdoar é uma missão que Deus te confiou? E você não consegue fazer isso ainda porque você não está pleno, não tem como completar essa missão. Você sabia que ser um bom pai, uma boa esposa, um marido exemplar, esposa exemplar, é uma missão que Deus te deu, e você não vai fazer isso como a Bíblia manda que você deve fazer, se você não tiver a capacitação do Espírito Santo. Então você não pode sair de Jerusalém. Você deve sair mais pleno, capaz, capacitado. Nós não estamos mais aguardando, irmãos, a promessa da vinda do Espírito Santo.
Ele já veio, isso já foi cumprido. Ele está se movendo em nossos corações. Ele habita no nosso interior. Então é necessário que tenhamos esta sólida convicção. Não basta apenas termos a presença do Espírito Santo, mas nós devemos ter a plenitude do Espírito Santo. Ele já está em você, mas você precisa da plenitude, que é Ele movendo a sua vida em tudo. Aí você pode dizer: estou pleno no Senhor. A igreja, cada cristão precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um grande desafio no nosso tempo hoje, porque as muitas distrações lutam contra esta verdade que devemos adquirir. As lutas que temos, todo tipo e forma de pecado, isso nos distrai e impede a gente de viver em plenitude de graça do Espírito Santo. Então é um grande desafio para a igreja de hoje. O Senhor Jesus quer que saiamos, sim, da cidade, quer que saiamos de Jerusalém e cheguemos ao mundo inteiro para proclamar o seu evangelho, mas Ele quer que cada um dos seus discípulos, assim, os seus apóstolos, no sentido da palavra, porque apóstolo significa aquele que é enviado. Jesus quer te enviar, quer que você vá, que você saia completo, pleno, cheio de poder no Espírito Santo, não incompleto. Ele não quer que você sofra numa tentativa incapaz. Porque, meus irmãos, não adianta nada sairmos para evangelizar, entregar panfletos, até mesmo fazer aquelas postagens que a gente costuma fazer nas redes sociais, aqueles bom dias, aquelas coisas evangélicas que a gente gosta de postar. Não adianta fazer nada disso sem a plenitude do Espírito Santo. Não adianta fazer nada disso, sabe por quê? Porque a sua voz será nula, o seu esforço será pequeno, será fraco, você não mostrará poder, os mortos não voltarão à vida, não terão vida, não conseguirão viver, nossa mensagem será vazia, o nosso discurso será imperfeito, será apenas retórica, será apenas uma forma religiosa de se fazer as coisas. O Senhor não quer que a gente faça nada de forma religiosa. Ele não quer que a gente seja apenas crentes de souvenir. Sabe o que é crente de souvenir? Aquela pecinha bonitinha que você compra e bota lá para decorar a sua casa, lá o seu estante. Não, você não pode ser o crente de souvenir do banco da igreja. Você tem que ser o crente cheio do Espírito Santo, cheio de poder, para que haja efeito nos seus atos, haja efeito nas suas obras. Quem opera no coração do pecador é o Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem age por meio da evangelização, na comunicação, no coração. E por isso a gente tem que ter convicção, a gente tem que ir com Ele, pleno e cheio dEle. Precisamos ter essa consciência, não podemos anunciar o Evangelho e entregar panfletos como se fôssemos religiosos. Agora a segunda, a doutrina da salvação, meus irmãos, que está dentro do campo da soteriologia, é absolutamente fundamental para o cristianismo. Por quê? 1 Coríntios, abra comigo rapidinho, 1 Coríntios 15, 17. Falar da ressurreição de Jesus é algo extremamente imprescindível para o cristianismo. Olha o que Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Se Jesus apenas tivesse morrido, meus irmãos, e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia, o nosso discurso também seria incompleto, a nossa esperança seria inútil. A ressurreição de Cristo é o selo final do Evangelho. Vou repetir isso para você. A ressurreição de Jesus Cristo é o selo final do Evangelho, é a prova de tudo aquilo que Jesus fez foi aceito pelo Pai. Por isso Ele o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ter voltado à vida corporalmente é o Evangelho completo.
É o relato poderoso de que aquele que veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre, glorioso, vitorioso sobre o pecado, o inferno, a morte e tudo mais que a gente possa colocar. Então venha hoje mesmo a esta fé, venha hoje mesmo a este sentido da salvação, arrependendo-se verdadeiramente e colocando-se realmente nesta condição de nova vida eterna que você pode obter e tem somente em Jesus Cristo, aquele que ressurgiu dentre os mortos. A terceira e última aplicação é que ainda assim aguardamos uma promessa. Ainda assim aguardamos uma promessa. Estamos aguardando o dia em que o Senhor aparecerá nas nuvens do céu. Isso é uma promessa. Não é mais a promessa da plenitude do Espírito Santo, mas agora é a promessa de reencontrarmos ou de encontrarmos com Ele. O dia em que Ele vai se manifestar, meus irmãos, que Ele vai aparecer. Hoje nós apenas oramos, hoje nós apenas lemos, que já é coisa maravilhosa. Hoje nós apenas imaginamos, mas um dia o veremos como Ele é. Naquele dia estaremos nas alturas com Ele, nas nuvens do céu, e Ele aparecerá para nós, nós veremos os seus olhos, nós tocaremos em suas mãos, nós o abraçaremos, e naquele dia não será apenas 40 dias, será para sempre, para a eternidade. Ele apareceu 40 dias para os discípulos, mas um dia Ele aparecerá para nós, para sempre. De eternidade em eternidade estaremos com Ele, estaremos aguardando este tempo aqui com fé, meus irmãos, mas será um tempo de transição também. Será um tempo, é verdade, de transição, enquanto nós anunciamos o Evangelho, enquanto nós pregamos como uma igreja viva, enquanto nós estamos aprendendo aqui o que o Senhor nos deixou em Atos, aprendendo a proclamar as suas virtudes, enquanto nós estamos sendo recalibrados no poder do Espírito Santo, cumprindo a nossa missão, nós estamos aguardando a promessa de encontrar com Jesus. É o tempo da transição, é o tempo em que nós estamos sendo preparados. Ele está nos preparando enquanto nós estamos servindo, cheios do poder do Espírito Santo, para uma transição deste mundo para a glória. Ele vai transicionar a sua vida, a minha vida, daqui deste mundo para o céu, para o seu reino. E é por meio de incontáveis provas, incontestáveis e infalíveis provas que temos nas Escrituras Sagradas, irmãos, que estão presentes também diante dos nossos olhos, que de fato viveremos esta verdade. Não é uma utopia, é uma verdade. Jesus Cristo voltará, cumprirá a sua promessa e irá nos levar para o lar. Amém? Eu esperava ouvir um amém. Ou você não quer ir? Eu quero estar lá, é a coisa que eu mais desejo, meu Deus, coisa que eu mais espero. Assim, eu concluo, como nosso Senhor Jesus triunfou sobre a morte, para nunca mais morrer, também aqueles que morreram, como os apóstolos que eu mencionei, como irmãos que nós vivemos, vão voltar do pó da terra para viverem com o Senhor para sempre. Eles que creram no seu nome, voltarão à vida novamente, assim como Jesus voltou à vida, e receberão um corpo que nunca mais será tocado pela morte, triunfarão com Jesus Cristo e estarão com Ele para sempre, todos nós reunidos. Que o Senhor Jesus aplique essas verdades no nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para orarmos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo texto de Atos dos Apóstolos. Obrigado por podermos extrair, Senhor, estas essências tão preciosas, soterológicas da obra de Cristo, de promessas grandiosas que estamos aguardando do cumprimento,
Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para cumprir a missão do qual o Senhor nos designou a fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós também somos como estes, como apóstolos no sentido da palavra, enviados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou só, enviou o Espírito Santo para nos dar poder, nos capacitar a cumprir nossa missão de te louvar. Usa, Senhor, a exposição deste texto santo durante esses anos que iremos passar para aprendermos muito, Senhor, sobre as riquezas doutrinárias, sobre a história do teu povo e da igreja, e que haja edificação e aplicação no meio da igreja para a glória de Jesus e cresçamos em maturidade e no cumprimento do nosso dever cristão. No nome do Senhor oramos. Amém.